Ô, meus irmãos queridos, vamos continuar com a questão da mágoa, da amargura, que é um mal para nós. Nós devemos acolhê-la, devemos liberá-la. E para isso a gente vai ouvir a história de José do Egito. José do Egito foi um jovem, irmão de 11 irmãos. Então, na família era Israel, 12 irmãos. Israel é esse Israel que a gente vê aí do país. Veio desse homem. E Israel de hoje veio dessas 12 nações que esses 12 irmãos formaram. Um desses 12 irmãos era José. José foi agredido e odiado pelos irmãos dele porque ele tinha sonhos de que os irmãos iriam honrá-lo. Eles então odiaram José, porque também ele era preferido do pai Israel. Esses irmãos venderam José como escravo para o Egito. No Egito, ele foi comprado por um alto oficial do exército, que colocou ele sob a administração da casa, que foi uma beleza. Ele era muito próspero, tudo que José colocava a mão prosperava. A esposa do Potifar, que era o nome, cobiçou José, tentou ele resistiu bravamente, santamente, e essa mulher desprezada caluniou José e o Potifar colocou José na cadeia. Olha, na cadeia, com o carcereiro, ele fez bem, Deus progrediu José na cadeia, e aí o carcereiro colocou ele sobre a administração da cadeia. 2 presos entraram na cadeia, um padeiro e um copeiro. José, através de sonhos desses 2, disse: o copeiro vai ser restaurado à presença do rei, o padeiro vai morrer. Dito e feito, foi o que aconteceu. O copeiro, depois, antes de sair, José falou: fala ao rei a meu respeito, porque eu estou aqui injustamente. Esse copeiro não falou, esqueceu. Outra mágoa, né? Outro problema, outra traição. Esse copeiro, na presença do rei, o rei teve sonhos: 7 vacas magras, 7 vacas gordas, ou melhor, 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras. Aí o copeiro lembrou de José, do sonho, de revelação, de interpretação do sonho. José foi elevado à presença de Faraó e traduziu o sonho, revelou o sonho. 7 vacas gordas, tempos bons de fartura. 8 anos, 7 vacas magras, 7 anos de penúria, de seca. Então, o Faraó, José falou, 7 anos de prosperidade é para guardar, é para poupar e para gastar nos 7 anos de falta, né? Aí o Faraó, assim, surpreendentemente, colocou José sobre a administração do Egito. E aí foi assim que José foi da administração do Egito. Nos anos que se passaram das vacas gordas, Josué fez silos, guardou toda a comida do Egito. Nos anos de vacas magras, da seca, no tempo da seca, os irmãos, a família de José teve fome, seca, e foi comprar alimento no Egito. Aí é para encurtar a história. José recebeu esses irmãos dele, reconheceu ele e não se revelou. Só depois de um tempo. Depois de um tempo, José se revelou. Olha que bom. E disse: esse tempo que eu passei, que vocês fizeram, foi para a providência, para que eu estivesse aqui nesse momento e salvasse a vida da família, que seria o povo de Israel. Imagina o povo de Israel hoje não existir porque o Israel, com seus 12 irmãos, tivessem morrido de fome. Olha só que coisa que Deus fez. Então José, magoado com aquela traição, foi competente, abençoado na casa de Potifar e traído. Foi competente e
abençoado na prisão e também foi traído. E depois foi recuperado na presença de Faraó. Então, o que José fez? José tinha tudo para guardar mágoa, tudo para ficar deprimido, embrutecido, porque ser vendido pelos irmãos é coisa muito dura. Mas José era ótimo, ele vivia na presença do Senhor. Então o que essa parte nos mostra? Que José, ele não guardou as mágoas dele, ele não remoeu a sua situação, ele usou, no final, ele foi visto e ele viu que aquelas bênçãos iriam ser, de alguma forma, boas. Olha só, ser vendido pelos irmãos, ser escravo. Ele pensou, Deus está comigo, eu sirvo a um Deus poderoso, isso vai dar em alguma coisa proveitosa. Deus tem alguma razão de me ter colocado nessa situação, porque a verdade é que tudo está no controle de Deus. Um fio de cabelo meu, que já não tenho aqui, ó, cada cabelo desse que caiu, Deus viu caindo. Deus é todo poderoso, Ele é consciente, Ele é particular seu. Então tudo que você estivesse sentindo passou nessa questão de amargura, de traição. Faça assim, Deus sabe, Deus está trabalhando comigo para me tratar dessa forma. Outra coisa que ele fez, chorou, aí sim, desabafou. José chorou. Chorou quando reconheceu os irmãos vindo. Chorou quando viu o irmão dele de sangue, Benjamim. Chorou quando viu seu pai. E chorou na presença dos irmãos. Esse choro restaura, é um desabafo nosso. Nós, na condição de magoados, de ressentidos, de traídos, nós devemos chorar diante de Deus em oração. Outra coisa, então são 4. A terceira, primeiro, ver o processo de Deus nessa mágoa, desabafar com Deus. E outra coisa, José, reconheceu as dores dele. Ele reconheceu e viu que ele podia traduzir aquilo ali para o crescimento dele. Josué, você vê como é que ele foi. Foi na casa de Potifar, depois para a prisão, depois foi para administrador do faraó. Então ele, na mágoa, o ressentimento, ao invés dele remoer, ele traduziu e pegou para ele e aceitou e produziu e progrediu. Usou aquilo para progredir. Então a gente usa isso para progredir, para ficar mais perto de Deus, para ficar mais em comunhão com Deus, para ficar mais assim humano. Então todas essas coisas, essas mágoas, a gente faz isso. Quarta coisa, vingança. Ele foi traído, ele foi desprezado, ele teve motivos, sabia quem tinha traído ele, mas ele não guardou a mágoa no sentimento de vingança. Isso também a gente deve ter. A nossa ira, para devolver aquela pessoa, para pensar mal dela, para querer que ela tivesse a mesma coisa, para querer que ela seja castigada. Não. A Bíblia diz para a gente perdoar, para a gente amar os nossos inimigos. Então foi o que José fez. José não guardou mágoa e nem como inimigos dos seus irmãos. Tá bom? Então é isso. E aí a Deus é que pertence a vingança. Tá certo? Então vamos assim, dessa forma, agir. Nós tivemos testemunhos na nossa classe sobre isso. E vocês já estão agindo assim. Eu só estou dando uma lembrança, um reforço de como a gente deve tratar essas coisas. Tá bom? Então até a próxima. Um abraço.